Ler na Bíblia. Vamos dar toda a atenção nesta hora. O assunto requer isto. Vamos ler dois textos. Romanos 14, 10. Isto. Romanos capítulo 14, versículo 10, 11, 12. Abra a sua Bíblia. Agora vamos ler aqui. Hoje nós estaremos falando sobre o Tribunal de Cristo. E nós precisamos compreender que esse é o segundo passo. O primeiro é o arrebatamento da igreja. Jesus tira a igreja da terra e encontra-se com ela nos ares e leva ela para esse tribunal. A Bíblia diz isto. Vamos ler juntos, numa só voz. 1, 2, 3. Mas tu... Pois todos... Vamos ler de novo, para ficar mais bonito. Todos podem ler. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Ante é estar à frente, é assim? Comparecer face a face. Tá. Então a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que todos, eu, você e todos, havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Vai. Porque mais bom, agora, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vamos? Não, espera aí. 1, 2, 3. Porque todos, de novo, Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo usa a mesma expressão que ele usou com os romanos, ele vai usar aqui para com a igreja de Corinto. Porque todos, eu, você e os demais, devemos comparecer no tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, mais uma vez nós estamos na sua casa, nessa casa de oração, reunidos para aprendermos da sua palavra. Que o teu Espírito, o Espírito Santo, possa mais uma vez estar dando luz ao nosso entendimento,
para que possamos compreender a sua palavra e que ela possa produzir temor em nossos corações para melhor te servir. Amém? Tome assento. Meus irmãos, o tribunal de Cristo, ele sucede ou acontece depois do arrebatamento. Nós aprendemos na terça passada que Cristo virá buscar a sua igreja e vai levá-la aos céus. A igreja arrebatada segue para o tribunal de Cristo. E aqueles que ficarem no arrebatamento estarão entrando na grande tribulação, que será assunto para outro dia, a grande tribulação. Mas hoje nós vamos falar um pouco, não será suficiente apenas hoje. Nós vamos falar uma parte e depois concluiremos numa outra oportunidade. Sobre o tribunal de Cristo. Poderíamos até fazer uma síntese, mas às vezes nós deixaríamos assuntos pertinentes a esse assunto que nós estamos começando. Então nós vimos aqui que haverá um tribunal. A pergunta que se faz muito entre os evangélicos é se essa vinda ou esse tribunal de Cristo é o mesmo tribunal do juízo trono branco. Não. O tribunal de Cristo, ele é um tribunal que vai acontecer antes do milênio, após o arrebatamento. E ele é um tribunal onde irão comparecer só os crentes que foram salvos, que aceitaram a Cristo como Salvador, tiveram os seus pecados perdoados, viveram em Cristo Jesus até a morte ou até o arrebatamento. Quando o pastor Adaías citou aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, diz assim, só para você compreender. Versículo 13. 1 Tessalonicenses. Apóstolo Paulo falando sobre a ignorância que havia acerca do arrebatamento, da volta de Cristo, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Presta atenção, quem vai estar no tribunal de Cristo? Os que dormiram em Cristo, morreu na fé, esses serão ressuscitados, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, essa palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos. Paulo está fazendo referência de um grupo de cristãos que já haviam morrido na fé e que estavam salvos. Esses seriam ressuscitados. E agora ele fala como se Cristo voltasse nos seus dias, enquanto ele estivesse vivo. Aí ele diz assim: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, aí ele inclui ele no presente, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é isso? Nós estamos vivos, acontece o arrebatamento da igreja, a ressurreição dos mortos, nós vamos na frente. Não, olha como que vai ser. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus,
E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Só que isso aqui, irmãos, quando você vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, acho que o versículo 51, você vai ver que isso aqui é somente para poder mostrar que não há uma distinção, uma acepção de quem já morreu quanto os que estão vivos. Vai ser num momento, num abrir e fechar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, né? Volta lá, filho, você achou o versículo? Vou ver. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos os crentes vão estar mortos, mas todos seremos transformados. Vai, 52. No momento, esse no momento aqui significa um tempo indivisível. Não dá para você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aconteceu o arrebatamento. Não, o arrebatamento ele vai ser um tempo indivisível. Só vai perceber quem ficar. Entendeu? A irmã vai estar lá lavando a roupa, arrumando a casa, está no seu trabalho, de repente, puf, quem está perto de você não percebe, só vai perceber a sua ausência, as roupas que vão ficar, os bens que estiver ali com você naquele momento, né? Então a trombeta volta agora, no momento, no abrir e fechar de olhos. Já aprendemos isso aqui, isso é coisa da aula passada, só para você se situar, que agora aconteceu o arrebatamento, e para onde nós estamos indo, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja bem, os corpos que pereceram através do fogo, da água, enfermidades, se decomporam, acabou, a terra comeu, haverá um milagre. Esses corpos serão devolvidos incorruptíveis, sem deformação, perfeitos, nunca mais estarão suscetíveis a enfermidades, a doenças. Não tem esse negócio de alto, magro, gordo, preto, branco. Acaba-se isso, teremos um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, perfeito. Não haverá separação, todos seremos assexuados. Lá não tem o irmão Marcos e a esposa, não, todos teremos um corpo assexuado, ou seja, não é macho nem fêmea, teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado. Aí vejam bem, mas todos seremos transformados. Embora você vai ver que Jesus fala assim, que na mesa lá no céu vai sentar lá com o Senhor Abraão, Isaac, Jacó, a rainha de Sabá. Só que isso não tem essa mesma conhecimento que nós temos aqui de feminino e masculino. Não, teremos um corpo assexuado, não se casa nem se dá em casamento no céu. Então, e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E a partir de então, nós entramos no céu, nós encontramos com o Senhor. Volta lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, morreram e Cristo ressuscitarão primeiro. O próximo. Depois nós, os que ficarmos vivos, primeiro os mortos ressuscitam, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Sai os mortos e nós saímos, saem os que estão sobre a terra, debaixo da terra, né, sobre a terra, e nós que estamos vivos saímos juntos e encontramos com eles nos ares, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Encontramos com o Senhor, nós seremos levados agora para o tribunal de Cristo. Não existe, biblicamente falando, o local. Não é uma interpretação minha, mas pela palavra de Deus, o pastor Adaías pode me ajudar no meu raciocínio.
porque eu sempre digo, porque a Bíblia não diz, e encontraremos o Senhor nos ares. Até aí nós temos conhecimento. O local onde vai ser o tribunal, eu não acredito que seja na terra, porque a igreja já subiu. Não vai ser no céu, morada de Deus, porque lá não entra tristeza, não tem julgamento. No céu, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Porque no tribunal de Cristo, nós vamos estudar, existe constrangimento, tristeza, perda de galardão, e no céu é um estado perfeito. Compreende isso? Então, vai ser aonde então, pastor? Pode ser no primeiro céu aqui, né? Aí em algum lugar no espaço, no infinito aí, Deus instala esse tribunal. Ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas, tem o poder de fazer todas as coisas. Ele vai instalar esse tribunal, esse bema, né? E todos vão comparecer diante desse tribunal. Amém? Os irmãos podem fazer perguntas. Pastor, o senhor quer fazer um comentário do que eu falei? Tá bom. Ali é o meu universitário. Então, o primeiro evento para a igreja, após a igreja arrebatada, e ela segue para o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, presta atenção, não é o lugar para julgar pecados. Não estarão lá os ímpios. Pastor, quando será o tribunal para julgar os ímpios, os que não foram salvos? Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, nós vemos isso aqui. E vi o grande trono branco. Esse é o trono, é o tribunal onde os ímpios irão aparecer. Da mesma forma que nós, os crentes salvos, compareceremos, seremos levados ao tribunal de Cristo, para termos as nossas obras julgadas e termos os galardões, as recompensas pela nossa fé, pelo nosso trabalho. Nesse tribunal aqui, que será também objeto de um estudo, só para poder mostrar para vocês que existe dois julgamentos, tá? Um dos salvos e um dos não salvos. Todos os ímpios vão comparecer aqui. Os que já morreram, os que estiverem vivos, serão levados pelo Senhor para serem julgados e condenados. A diferença é grande, né? Os crentes vão comparecer diante do tribunal de Cristo para terem as suas obras julgadas, ser galardoados e entrar para o céu. Os ímpios comparecerão diante do tribunal de Cristo, vão ter as suas obras julgadas, os seus pecados, serão sentenciados e jogados no lago de fogo de enxofre. Presta atenção. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Presta atenção. Eu entendo que é uma semelhança no tribunal de localização. O céu fugiu, a terra fugiu. O tribunal de Cristo pode ser também fora do céu, fora da terra. Na terra eu sei que não é. E no céu, morada de Deus também não vai ser, por causa de algumas coisas que nós vamos ver, que eu já falei. Não tem tristeza, não tem perdas, no céu é um estado perfeito. Tá. E de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tá, próximo. E vi os mortos grandes e pequenos, ricos e pobres. Quando fala pequenos aqui, não é criança. Grandes e pequenos, autoridades, oficiais, governadores, deputados, cantores, né? Grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros. Vão ser julgados tanto os crentes quanto os não crentes,
A base do julgamento é a justiça de Deus, é a palavra de Deus. A base está aqui. As obras que foram feitas de acordo com a vontade de Deus e as obras que confrontou a lei do Senhor. Desobediência vai ser julgado pelos livros, por tudo que vai estar registrado. Pastor, quais serão as testemunhas? Porque todo julgamento tem que ter testemunha. João capítulo 5, versículo 22. Ou é 25? Põe o 22 primeiro. Evangelho. Aqui, e também o Pai a ninguém julga, mas deu o Filho todo juízo. Ou seja, não é esse texto que eu quero. Mas aqui nós vemos o quê? Quem vai ser o juiz dos dois tribunais? Cristo. A ele foi dado o poder de julgar, tanto do tribunal que tem o seu nome, quanto do tribunal do juiz do trono branco. Vê o 25, vê se dá. Não é esse também. Que fala que ele conhece tudo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, capítulo 2. Me veio agora esse versículo na cabeça. Deixa eu ver se eu acho. Que fala que ele conhece tudo. Ó, 2:25. 2:25. Aqui, se você ler o contexto, você vai ver que está falando de Jesus. Volta só o versículo 24 para ver se dá conotação. Ó, mas o mesmo Jesus não confiava neles. Em quem? Nos seus seguidores, porque a todos conheciam. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, Jesus, como Deus, ele é onisciente. Ele sabe tudo que está dentro de nós. Então, no julgamento do trono branco, não vai precisar de testemunhas, porque ele sabe todas as obras dos homens. Volta no texto que nós estávamos. Ó, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Vai confrontar o que Deus requeria do homem e o que ele fez. Está de acordo? Não está, porque lógico, porque estando desse tribunal aí, é porque ele não fez conforme a vontade de Deus. O 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Não importa, né? Todos terão reunidos ali também nesse tribunal. Não vamos explicar, porque isso aí, na oportunidade de falar sobre o juiz do trono branco, o pastor Adaías vai falar sobre isso. 14. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então está aqui. Esse é outro tribunal. Não precisa se confundir. E lembre-se bem, o tribunal de Cristo acontece antes do milênio. O tribunal do juiz do trono branco acontece depois do milênio. Amém? Então vamos mais. O apóstolo Paulo chama esse lugar, tribunal de Cristo, lugar de recompensa, que no grego significa comiso. O Senhor atenta para o que fazemos, seja bom ou seja mal,
seremos compensados de acordo com as nossas obras. Está, mais uma vez, só para memorizar, capítulo 5, versículo 10, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo vai dizer: porquanto todos nós haveremos de um dia comparecermos ante o tribunal de Cristo, para que as nossas obras sejam julgadas. Que obras? As obras que foram realizadas por meio do corpo, bem ou mal. Agora preste atenção, pastor, será julgada as obras dos crentes, mas como assim? Essas obras más são obras mal feitas, que não influenciou na sua salvação. No tribunal de Cristo não será julgado pecados, mas será julgado a razão, a motivação do seu trabalho para Cristo. Por que não vai ser julgado pecado, sendo que vai haver constrangimento e perca de galardão? Porque os nossos pecados já foram julgados na cruz de Cristo. Lá não é para julgar se você vai ser salvo ou não, lá você já está salvo. Vai lá, o lugar é de julgar as nossas obras para recebermos as recompensas, né? Já falei sobre a diferença do tribunal de Cristo e do trono branco. Vamos mais um pouco. Quem será julgado no tribunal de Cristo? Já falei também. Os crentes. Todos os crentes, sem exceção. Todos que foram salvos, desde Adão até o arrebatamento. Há quem diga, não vejo, se o pastor Daís puder me ajudar, não vejo muito fundamento, mas quem sabe ele pode me ajudar. Há quem diga que os salvos da grande tribulação poderão estar no tribunal de Cristo. Se você tiver uma posição, pode me ajudar. Mas não vou entrar nisso aqui, porque segue-se o tribunal de Cristo no arrebatamento, segue-se na terra a grande tribulação. É isso que então, é isso que eu concordo. Mas serão salvos e serão salvos. Acredito que não terão, não justifica ter um tribunal para eles para ser recompensados, porque eles não foram salvos no arrebatamento. Ficaram aqui no arrebatamento e tiveram a graça, né, de não negar a Cristo, foram mortos de alguma forma e alcançaram a salvação. Terá salvação na grande tribulação? Você vai aprender isso, não vamos falar agora. Já falamos, tá. Romanos capítulo 14, versículo 10. Isso aqui, nós precisamos tirar lições disso aqui, irmão, presta atenção. Olha o que Paulo está falando. Paulo está repreendendo os irmãos lá, com certeza estava sendo juiz do seu irmão, né? E Paulo, então, ele vai advertir para que não faça tal coisa, porque haverá um julgamento um dia de todos. Ele diz assim: mas tu por que julgas teu irmão? Olha a pergunta. Nós precisamos vigiar, porque volta e meia nós nos encontramos sendo juiz do nosso irmão, e isso não tem apoio da palavra de Deus. Quando você for julgar o seu irmão, você
A Bíblia não permite que eu julgue o meu irmão, sentencie o meu irmão, né? Mas tu por que julgas o teu irmão? Ou tu, duas perguntas, ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Irmãos, nós estamos todos na mesma condição diante de Deus. Não existe apadrinhados de Deus, protegidos de qualquer ação que não tem fundamento bíblico. Não, esse aqui é o pastor Vilmar. Não, pode fazer, isso aqui não tem problema não. Esse aqui é a irmã Helena. Não existe isso. Deus olha para todos nós na condição de servos, homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus, que agora estão servindo a Ele, e que um dia serão chamados ao tribunal dele para prestação de contas. Entendeu? Lógico que aquele que mais for dado, mais será requerido. Mas o julgamento tem como base a palavra de Deus para todos. Todos. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Alguém tem dúvidas disso? Do que está escrito aqui? Você e eu, nós não podemos sair daqui com dúvidas acerca dessa verdade. Todos irão comparecer, todos os crentes vão estar nesse tribunal um dia, todos, para serem galardoados, para receber a recompensa. Não podemos trazer aqui, para fazer um paralelo, com todo o texto da parábola dos talentos, porque no último versículo da parábola dos talentos, tem uma coisa que não cabe para contextualizar todo o texto. Lá diz que aquele que só tinha um, que enterrou o talento, foi tirado o talento que não era dele, e ele foi lançado na prisão, para poder pagar pela sua negligência. E no céu não tem isso, mas podemos pegar os dois que receberam 5 talentos e 2 talentos, que o seu Senhor deu nas suas mãos e partiu para uma terra distante. E ao voltar, acha esse texto para mim aí, é Lucas, ajuda aí, Jefferson, é Lucas, Mateus 25, o último versículo da parábola aí, qual que é? Da parábola dos talentos. Vamos, irmãos? Fala mais alto. 30. Volta no outro, no 29. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Então eu compreendo aqui que isso aqui não faz parte do tribunal de Cristo, porque qualquer que, vai mais 30, lançai pois o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Nada a ver com o tribunal de Cristo. Mas se você olhar o contexto, você pode tirar. Quando o Senhor entrega 5 talentos para um, 2 para outro, e passado algum tempo ele volta e chama o seu servo para prestação de conta. Isso dá para fazer um paralelo com o tribunal de Cristo, porque ali você vai ver quem recebeu 5 talentos, é chamado diante do seu Senhor, e ele disse: meu Senhor, o Senhor me entregou 5 talentos, e eu batalhei aí, consegui mais 5, muito bom, parabéns, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei.
Aí chama o segundo, que recebeu 2, da mesma forma. Podemos entender que no tribunal de Cristo haverá uma semelhança, porque lá serão julgadas as nossas obras, o nosso trabalho para o Senhor. Vamos dar uma passadinha na carta de Paulo aos Coríntios, que vai falar também no capítulo 3. Aqui está falando de um juízo futuro para os crentes, né? Concernente ao grau de fidelidade que nós devemos ter no reino de Deus. E nós vamos ver que nesse juízo aqui, do trono branco, é aquilo que eu já falei. Há a possibilidade do crente, embora salvo, sofrer uma grande perda ou dano, o crente negligente corre o perigo de sofrer perda, a saber, sentimento de vergonha na vinda de Cristo, perda do trabalho que fez para Deus na sua vida, perda de glória e de honra diante de Deus. Pode acontecer isso? Pode. Vamos ao texto, versículo 11. Vai pondo aí, eu vou lendo aqui. Olha o que Paulo diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tudo que eu e você fazemos no reino é baseado naquilo que Cristo já começou e ordenou. Você não pode criar novidade no reino de Deus. Eu costumo sempre dizer para os irmãos: o reino de Deus, a obra de Deus, não aceita emendas, não aceita puxadinho, não aceita o quartinho do fundo. O projeto já está pronto, a fundação já foi feita. Os crentes agora precisam dar prosseguimento sob aquilo que já está estabelecido. Paulo é tão fiel ao afirmar isso, que ele diz: se aparecer um anjo com a credencial, aí eu já estou aumentando um pouquinho, se aparecer, Gálatas, capítulo quanto? Gálatas, que fala isso? Paulo fala isso. Eu vou falar mais ou menos dentro do texto, para não ferir o texto, Paulo vai dizer: ainda que apareça um anjo de Deus do céu para vos anunciar outro evangelho, seja considerado anátema, maldito. Achou? Porque ninguém pode, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já está posto, já vos tenho anunciado, seja anátema. E o que Paulo está dizendo aqui aos Coríntios tem conotação com essa advertência de Paulo aos Gálatas. Volta lá no texto, irmão. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, falar outra palavra, vir com outra revelação. Olha o princípio das seitas heréticas que tem por aí. Poderíamos enumerar uma dezena delas aqui nesta noite, não vou fazer por ética. Os seus fundadores tiveram sonhos, eles viram anjos, revelação, interpretação de textos, tudo falso, mentira, engano. A palavra de Deus não necessita de emendas. Alguém diz assim: quando a palavra de Deus não fala, fica calado.
Se a Bíblia não está falando, meu irmão, cale-se. Crie o hábito de dizer, a Bíblia diz, está escrito. Foi assim que Jesus venceu Satanás. Está escrito, está escrito, está escrito. É completo, é sem necessidade de emenda. Mas tem muitos sabichão que acha lugar para fazer reforma da Bíblia. Não é que a Xuxa outro dia falava que a Bíblia tinha que ser reformada? É demônio para dar e vender, né? Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A sua fé, a minha fé, ela tem como fundamento Cristo Jesus, irmão. Pronto. É por isso que nós somos seguros. É por isso que a nossa esperança é viva. É por isso que nós não podemos nos desfalecer diante das lutas e das dificuldades. No processo. Próximo. Aí Paulo vai falar assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira e feno, palha, e a obra de cada um se manifestará. Presta atenção, volta do texto, o versículo. Olha, Paulo vai fazer aqui uma analogia. Ele vai usar elementos conhecidos para poder nos ensinar sobre o valor do nosso trabalho no dia a dia do Senhor. O que você faz para Deus. Paulo vai comparar pregação do Evangelho, uma visita, uma ajuda, um jejum, a leitura da Bíblia, as almas que você ganha, a sua vinda à igreja, o seu relacionamento com o seu irmão. O que mais você poderia me ajudar aí? O seu dia a dia, o nosso dia a dia, o nosso relacionamento com a família, como cristão, tudo que eu e você fazemos na condição de crente, está ligado ao reino, está ligado ao nosso testemunho diante de Deus. Tudo isso, Paulo procura mostrar aqui que, quando usado, é como esses materiais. Veja bem, aí disse assim: você está edificando sobre o fundamento que é Cristo? Está construindo? Está botando material lá nessa construção? Que tipo de material que você está usando? Você está usando ouro, prata, pedras preciosas? Ou estamos usando palha, feno, madeira? Ele cita três materiais, três elementos aqui que suportam provação, embates, fogo. O ouro, a prata e a pedra preciosa. Não pode ser consumido pelo fogo. Pastor, terá fogo no tribunal de Cristo? Sim, o fogo está aqui. O fogo será a palavra poderosa. Ela será o fogo sobre as nossas obras, porque nela está a orientação como devemos fazer a obra de Deus.
E Paulo chega a falar isso. Tem uns que faz por inveja, tem uns que faz por vanglória, quer aparecer, e outros porque outros estão fazendo. Mas tem uns que fazem por amor. E aí, eu olho para pegar alguém aqui. Eu olho para a pastora Maria Helena, e eu vejo o trabalho dela, a luta, a correria dela, e eu classifico, pastor, eu classifico, estou falando com ela, não falando como esposa não, como uma serva de Deus. Como pastor eu olho, e eu vejo que ela está fazendo um trabalho brilhante, que esse trabalho tem o valor do ouro, da prata, da pedra preciosa. Eu vi assim. Mas diante de Deus, estou falando dela, mas isso vale para todos nós. Que às vezes você vê alguém se matando na obra de Deus, e nós pensamos assim: nossa, vou ficar com inveja no tribunal de Cristo. O tanto que vai ser grande o galardão dessa irmã, desse irmão. Ele se entrega tanto. Pois é. Mas só o Senhor, pela sua palavra, pelo seu poder de conhecer o íntimo de cada um de nós, vai determinar que tipo de obra é essa. Não é fogo que você cozinha, não é fogo que nós assamos carne, não, é a palavra, é o Espírito Santo que vai revelar a verdade no íntimo. Aí eu fico tem hora me imaginando no tribunal de Cristo, e toda a igreja de todos os séculos, de todas as eras reunidas, e nós assistindo ali. Aí vai entrar aquele pregador famoso, aquela cantora que correu o mundo cantando, e nós vamos ficar naquela expectativa, porque haverá esse sentimento do tribunal de Cristo. Até ali o negócio não está ainda, nós não estamos 100% ainda para entrar no céu, não. Haverá aquele sentimento, aquela expectativa, e de repente, o fogo de Deus, a justiça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo, vem sobre essas obras, sobre esse trabalho, sobre esse serviço missionário, esse serviço de cantar, de pregar, de pastorear. E aí de repente, não sobra nada. Nada. Sabe por quê? Eu pensava que era ouro, mas Deus viu que era madeira, que era feno, que era palha. Esses materiais são combustíveis, eles não suportam o fogo, eles desaparecem, vira cinzas. Presta atenção, vou voltar aqui, que a pergunta dela é a pergunta da maioria. Esse julgamento de obras más e obras boas não tem nada a ver com o pecado que condena a pessoa, que impede a pessoa de ir para o céu. Aqui nós já estaremos no céu, ou na porta do céu, né? Eu sempre costumo comparar esse momento aqui com uma noiva, né? Vai chegando o dia do casamento, e aí chega o dia do casamento, aí ela, antes de encontrar com o noivo, ela vai para onde? Vai para onde? Vai lá para aí, para os outros salões das irmãs aí, e marca, e chega lá, tem umas ruguinhas assim, ela passa um negocinho assim, tira, tem uma pinta, a pinta some, arruma tudo bem arrumadinho. Pois é, eu vejo que o tribunal de Cristo é uma antessala
de nós entrarmos para as bodas do Cordeiro. É onde serão os reparos finais. E é verdade, irmão. Aí, lá tem alguma irmã que arruma noiva aí? Não, eu vou fazer propaganda enganosa aqui para outros irmãos. Tem alguém que arruma noiva aí? Não, né? Tem não? Então vamos parar aí mesmo, né? Nossa amiga. Aí, vai para aí, irmão. É um banho de flor, é assim que elas fazem lá? Tem umas rosas, umas banheiras. Prepara a noiva, né? E o vestido bonito. E aí, por fim vem as joias. As joias não vêm primeiro, não. Entendeu? Aí veste e vai compondo aquela noiva, vai decorando ela. Quando ela chega aqui, por que todo mundo fica em pé na hora que a noiva vai entrar? É a curiosidade de ver a beleza, o arranjo, né, que ela teve antes de vir para encontrar com seu noivo. Meus irmãos, no tribunal de Cristo, podemos fazer uma analogia desse jeito. Nós chegaremos lá e ali nós teremos o toque final. Uns não terão a mesma beleza que outros, por causa disso aqui. Não usou materiais que subsistir ou suportasse ou estivesse de acordo com a orientação do Senhor. Não foi ouro, não foi prata, não foi pedras preciosas. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. O que nós podemos comparar com a obra de ouro? Me ajuda aí, alguém? Pode me ajudar? Passou uma obra de ouro. É uma obra que envolve a alma, o espírito, o sacrifício, a renúncia. Obras feitas com amor, onde a pessoa abre mão dele mesmo, paga o preço, se entrega totalmente. Nem só isso, mas o que ele faz, que é considerado pouco por mim, mas quando ele faz, ele faz. Tudo tem sentido que nós estamos falando, é isso mesmo. Então, meus irmãos, é você usar, porque galardão, recompensa, ela não tem só um tamanho, uma quantidade, são diversas proporções. Às vezes a pessoa não fez tanto, mas o que ele fez vai subsistir no julgamento, no juízo do trono branco. Foi uma obra que foi feita com sinceridade, com amor, com dedicação. Serão julgados lá, irmãos, olha aqui. Primeira coisa que nós temos que preocupar, ponha isso na sua memória. Eu julgo que seja o principal motivo para nós termos galardões ou não. É a motivação. É a motivação. O que te move no reino de Deus? O que te leva a fazer algo no reino de Deus? Eu estou vendo você se entregando aqui, e Deus pode confirmar que você está realmente se entregando, ou você está fazendo porque o pastor mandou, porque alguém te pediu, ou porque você se sente coagido, se eu não fizer eu não vou ganhar, tipo uma barganha com Deus. Deus vai julgar os nossos atos, voluntários ou não. Está entendendo isso? Você contribui motivado por quê? Você oferta motivado, ou a oferta é um peso para você, o dízimo é um peso para você, isso vai ser considerado no tribunal. Você visita por quê? Você vai atrás de alguém por quê? Qual a motivação?
Isso vai ser avaliado no tribunal de Cristo. Pode, haverá uma hierarquia. Vai. Tem galardões menor e maior. Está entendendo, irmão, o que eu estou falando aqui? Às vezes teve um pastor que veio aqui, como é que é o nome dele? Aquele moreninho? Aquele lá de Minas. Parece que você que trouxe. Moisés Alexandrino. Eu um dia vi o vídeo dele, ele falou assim, irmão, ele fala assim, um jeito assim, muito assim, se compadecendo, né? Do que está falando. Eu disse, irmãos, que tristeza. Os pastores ficam mendigando para o povo ir para o culto, para participar dos eventos da igreja. Tudo, muitos tem que ser implorando, insistindo. Irmãos, isso vai ser avaliado no tribunal de Cristo, as nossas motivações. O motivo porque você canta, porque você toca, tudo, porque você prega. Por que você faz a obra de Deus? Tem que ser, o motivo maior tem que ser por amor. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é que tem que nos constranger a renunciar, às vezes, os nossos desejos pessoais, os nossos projetos pessoais, para poder nós investirmos no projeto de Deus, no propósito de Deus. Mas muitas das vezes as coisas de Deus é se der tempo, é se sobrar, não é prioridade. E Jesus, ele foi enfático ao dizer isso: primeiro o reino, primeiro a sua justiça, e as demais, aí você coloca o que você quiser, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então no céu, olha bem, Paulo está dando aqui para nós a senha: use ouro, se não der para usar ouro, usa prata, se não der prata, pedras preciosas, mas vamos fugir da madeira, vamos fugir do feno, vamos fugir da palha. Isso não subsiste no juízo do Senhor, vira cinzas. Próximo. Olha aí, a obra de cada um se manifestará na verdade. Na verdade, o que é a verdade? A palavra. João 17:17, Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós teremos aqui a palavra de Deus, e o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Não julgue o seu irmão, porque um dia nós estaremos diante do trono. E às vezes a pessoa julga muito o seu irmão, e ele vai passar vergonha aqui: você julgou tanto lá, você que estava em débito comigo. Tá, vamos mais para terminar. Olha aqui, presta atenção nisso aqui. O ouro, a prata, a pedra preciosa queima, sim ou não? O ouro, a prata, a pedra preciosa, de acordo com o texto aqui, ela queima, ela desaparece, sim ou não? Não. Aí Paulo vai dizer assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão. Então o galardão é para aqueles que edificaram com esses materiais, o ouro, a prata e a pedra preciosa, ou seja, o trabalho feito com amor, com obediência, sem ser implorado, sem ser exigido, sem ser imposto, voluntário,
ama fazer a obra de Deus. Eu acho que essa forma de fazer a obra de Deus tem ouro, tem prata e tem pedra preciosa. Vamos para o 15. Se a obra de alguém se queimar, presta atenção, vai acontecer de alguém chegar para ser julgado no tribunal de Cristo, e aí as obras dele vai ser mostradas. Pregador, cantor, fez, correu, foi para lá, foi para cá, pastoreou, era obreiro, papapá, papapá. E ele está naquela expectativa, vai sair uma pepita de ouro aí para mim, né? Uma coroa grande, abençoada. Mas aí, sabe o que acontece? Sobrou nada. Todo o trabalho dele foi um trabalho que não trazia consigo o amor, não trazia consigo a renúncia. Aí o fogo, a palavra vai julgar aquelas obras e vai virar cinza. Mas o que vai acontecer com esse camarada, com essa irmã? Se a obra dele se queimar, sofrerá detrimento. Ou seja, vai ficar envergonhado, vai ficar sentido, vai ficar ali meio cabisbaixo, bicudo, mas não tem jeito de contestar o Senhor Jesus, porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o coração do homem. Nós lemos esse texto, no capítulo 2 de João, versículo 25, volta lá, só para vocês verem, que Deus vai ver o coração. João, capítulo 2, 25. E não necessita de que alguém testificasse do homem, não precisa. No julgamento, Gabriel vem aqui, como é que era mesmo a história do fulano? Chama aí o fulano, chama o Abraão, o Isaac, o Jacó. Não precisa, sabe por quê? Porque ele bem sabia, bem sabe, bem saberá o que há no coração do homem. Ele é onisciente. Volta lá para mim terminar. Olha aqui, lá no tribunal de Cristo, camarada chegou diante do Senhor Jesus, puxa a ficha dele aí. Irmão, não sei se vai ser só a memória, mas eu acho que sim, porque Deus vai julgar. Pode ser que passe um filme lá também, não sei, a Bíblia não fala. A obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia declarará. O outro versículo, filha. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, dano, vergonha, tristeza, se angustiará, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Se você for ver os originais, você vai ver que, todavia, como pelo fogo, eles trazem uma interpretação assim. Imagina o camarada dentro de uma casa que está pegando fogo, e ele não tem saída. De repente ele voa pela janela e cai lá no meio do jardim, e ele escapou com a roupa do corpo, sem maiores danos. Ele foi salvo pelo fogo, salvo do fogo. É assim, é esse texto aqui. Salvo por tem uma tradução que diz salvo por um triz. Escapou fedendo, estava na boca do inferno, mas ele chegou lá. E se chegou lá, irmão, glória a Deus, aleluia. Isso é o tribunal de Cristo. Depois nós vamos seguir e vamos mais. Agora eu entendo, passado isso aqui, acaba todo o constrangimento, toda a tristeza, toda a vergonha, todo sentimento de perda, e entramos com um só sentimento para as bodas do Cordeiro, onde não há tristeza, onde não há noite, não há sepulcro, não há separação, não há perda nunca mais. Amém? Vamos ficar de pé.